Terminei a minha faculdade e aí, pouco depois, eu fui convidado para trabalhar na Batista do Morumbi, como você mencionou. Isso era 2007, se eu não me engano. Era meu primeiro ou segundo ano de casado, já com a Drica. Antes do Morumbi, eu trabalhava fora da igreja, numa organização, numa empresa. E aí eu fui convidado e eu fui trabalhar, então, na Batista do Morumbi. Fiquei lá por 7, 8 anos e depois eu volto para Ibabe, mas eu vou chegar ainda nessa parte. A minha relação com jovens, com a juventude, eu acho que se deu por algumas razões. Primeiro, por esse meu envolvimento e essa paixão com o acampamento, que foi o lugar que literalmente eu nasci. A minha infância é memórias de acampamento. Se não era um acampamento na prática, mas era um lugar que era a Estância Palavra da Vida, que eu cresci lá e era como se fosse um acampamento. Então, tudo isso trazia a minha memória afetiva, sempre adolescentes, jovens, que foi onde eu me enxerguei como alguém na vida. Então o acampamento acho que teve um papel muito importante nessa, e eu não diria nem escolha, nesse lugar que a vida me colocou, que foi para trabalhar com jovens. Mas eu também, desde cedo, ou desde o início do meu ministério, entendi que eu não necessariamente tinha um chamado para trabalhar com um público. Mas eu tinha um chamado para viver a minha realidade onde eu estava. E na época, 2007, eu ainda me considerava jovem. Hoje eu já passei tranquilamente dessa realidade. A gente consegue enxergar isso. Eu sei também. E vocês também, tá? Muito obrigado pelo carinho. Quem fala o que quer. Então, assim, eu sempre tive isso. Bom, eu acredito que eu consigo falar com esse público. Com o jovem. Eu acredito que eu ainda tenho fresco memórias da minha juventude, da universidade, do meu trabalho, das minhas escolhas vocacionais, das minhas escolhas de relacionamento. E eu entendi, bom, eu acho que aqui é um lugar onde eu posso contribuir. Mas, de novo, não foi uma escolha consciente. Eu acho que foi onde eu tô. Qual porta eu tenho aberta aqui hoje? Essa porta. Bom, essa porta eu gosto, porque eu trabalhei no acampamento, porque eu liderei e porque eu quase que ainda sou. Já não era, mas eu ainda me sentia. E aí eu entendi que era o lugar. Mas, mesmo não sendo uma escolha consciente, eu tinha consciência que não era o meu fim. Que não era o lugar onde eu queria ficar. E não é porque eu não acredito que isso possa acontecer, porque a gente tem amigos que vivem essa realidade. Mas nunca foi a minha experiência. Eu entendia, bom, eu estou servindo aqui por um tempo. E até onde eu entender que eu consigo acompanhar minimamente esse grupo, esse ministério, essa juventude, eu vou servir. E no momento que eu entender que ou eu não falo mais, ou eu perceber que eles não me escutam mais, foi o momento que eu entendi, eu acho que não é mais para mim. Então, acho que foi um pouco esse caminho, pensando na juventude. E aí, voltando para o lugar que eu deixei aberto aqui, eu fui para o Morumbi para trabalhar na área de missões, que não tinha nada a ver com jovens. Mas, obviamente, pela minha idade, eu comecei a me relacionar com jovens. Mas no Morumbi, e é curioso essa parte da minha história, eu entrei para trabalhar com missões e eu, junto com a Drica, a gente desenvolveu um projeto para ser missionário na Espanha. E a gente foi para a Espanha, a gente visitou campos, e a gente fez pesquisa, e a gente desenvolveu todo um projeto, e a gente ia plantar uma igreja na Espanha. Olha isso. Olha que legal. Mas muito pouco antes da gente ser enviado, literalmente, porque já tinha acontecido o envio na comunidade. De abençoar e tudo. De abençoar, a gente já tinha vendido as coisas de casa, já estava literalmente pronto, só faltava a passagem, mas já tinha data da viagem. Aconteceu uma mudança interna, que o pastor da nova geração na época saiu da comunidade. E a liderança escutou os jovens, os adolescentes e as lideranças e perguntou quem que eles achavam que poderia ficar por um tempo. E eles indicaram meu nome.
E então, na época, a liderança me convidou para ficar um pouquinho a mais, ao invés de ir direto para a Espanha. O Ari ainda estava nesse Não, tempo? não. O Ari Ari Veloso já estava em Londrina. Já estava em Londrina. E aí, pouco depois, ele veio a falecer. Mas já era o pastor Lisânias. E esse ficar um pouco depois, até agora a gente está aqui, porque daí o mundo, o nosso projeto de vida mudou completamente. Mas eu acho que isso é importante, porque mesmo com a Espanha, eu tinha essa mesma lógica. Deus não está me chamando para trabalhar com um grupo. Não é que Deus me quer na Espanha para trabalhar com o espanhol. Não. Eu estou disponível. Eu quero servir em uma igreja. Eu sou apaixonado pela igreja, pela comunidade de fé. E eu entendi que era uma porta e nós, como casal, como família, a gente entendia que faria sentido. E aí tudo mudou. Eu assumi o núcleo Nova Geração, que era crianças, adolescentes e jovens, e aí então entrei ainda mais na organização, na comunidade batista do Morumbi, ou Igreja Batista do Morumbi, onde eu fiquei até 2013, ou até 2012, eu vim para cá até 2013, e aí em setembro de 2013 eu vim para a IBAB, para assumir o IBAB Jovem, que é o Ministério de Jovens aqui da IBAB.